Oiê, tudo bom com você? Quero compartilhar hoje novamente um arquivo, e se é para falar de arquivo, vamos falar em grande estilo, né? Momento de gala aqui no canal. É o documentário de Anita Garibaldi, a vida de Anita Garibaldi, uma heroína da unificação italiana ao lado de Giuseppe Garibaldi e a Legião Garibaldina. Foi um material que trouxe muita satisfação para mim na época, existia na realidade, na época não, né? Sempre existia uma dúvida onde é exatamente o local de nascimento de Anita Garibaldi. A gente conta isso no documentário, mas eu fiquei muito orgulhosa, porque uma das terras que se falavam aí que teria sido o local de nascimento de Anita Garibaldi era Lages. E como eu sou da Serra Catarinense, São José do Cerrito, ali do ladinho de Lages, houve uma identificação básica com a nossa heroína. Te convido a assistir. Antes disso, se já quiser, se inscreve no canal. A ideia é a gente ter sempre materiais inéditos e também, eventualmente, algum arquivo por aqui. Normalmente com bastidores, tá? Esses arquivos eu pretendo trazer muito mais bastidores sempre. Esse material especificamente, ele não tem muitos bastidores, porque, comecinho dos anos 2000, né, gente? A gente não ficava fazendo muito make-off ainda na época. E principalmente se a gente estava viajando com tempo muito corrido. Então, assim, era uma fotinho aqui, outra ali. Tem, eu acho que Gênova, no centro de Gênova. Tem no centro, a região ali, centro histórico de Montevidéu, que eu lembro bem. Não sei se tem alguma coisa de San Marino, mas são sempre assim, fotinhos posadas, tal, nada muito de bastidores, mas que, claro, dá um gostinho do que foi essa produção. Super gostoso de fazer e eu espero que você goste de assistir, tá bom? Laguna, último ponto do Tratado de Tordesilhas. Cenário de grandes batalhas navais. Porto estratégico durante o Império. Vila tomada pelos farrapos. Sede da República Catarinense. Um lugar marcado na história. Terra onde nasceu Anita Garibaldi, heroína dos dois mundos. Tudo leva a crer que foi aqui, em Morrinhos do Tubarão, em 1821, que Ana Maria de Jesus Ribeiro nasceu. O registro de nascimento dela nunca foi encontrado. Na época, Laguna abrangia todo o sul de Santa Catarina e parte da região serrana. Filha de pai tropeiro, Aninha, como era conhecida na vizinhança, muito nova, aprendeu a cavalgar. A Laguna, Anita non è una ragazza qualunque. È una ragazza che appartiene a una emigrazione particolarmente degna e importante, seppur la famiglia sia molto modesta, perché chi vive a Laguna ovviamente è abbastanza modesto, a parte i militari e i membri del clero che appartengono alle categorie dominanti con i funzionari dello Stato. Anita tinha mais ou menos 13, 14, 15 anos quando apareceu esse Manuel Duarte de Aguiar, mais velho do que a Anita, talvez pelo menos o dobro, mas a mãe achou que ele poderia ser o arrimo da família e forçou um tanto o namoro. A Anita não estava muito interessada.
Ana se vestiu de noiva nesta casa, onde funcionava o serviço de aluguel de trajes. Pronta, só precisou atravessar a rua para casar com o sapateiro Manuel Duarte de Aguiar. União que não deu certo. Na época, com apenas 14 anos, ela nem desconfiava que o verdadeiro amor chegaria só 4 anos mais tarde, junto com revolucionários farroupilhas. Ela era uma revolta que envolvia estancieiros, envolvia gente poderosa do Rio Grande do Sul e que tinha uma base econômica da elite. O aumento do preço do sal pelo governo do Império, a diminuição dos impostos sobre o charque importado e a sobretaxação do produto nacional deram origem à Revolução Farroupilha. O movimento pretendia descentralizar o poder, proclamando repúblicas independentes. Giuseppe Garibaldi, um revolucionário italiano que acabara de chegar ao Brasil, se juntou às tropas de Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul. Garibaldi construiu 2 barcos e, com um plano ousado, transportou as embarcações por terra da Lagoa dos Patos até a Lagoa de Tramandaí. 2 carretas puxadas por 200 bois levaram 6 dias para percorrer os mais de 80 quilômetros. Já em alto mar, um dos barcos naufragou durante uma tempestade na costa catarinense, o que não impediu a conquista de Laguna pelos farroupilhas. A República Catarinense foi proclamada em julho de 1839. Nesta mesa, a ata foi assinada, criando assim um novo país independente. Mas este não foi um processo pacífico. 5 dias antes, Garibaldi tinha vencido as tropas imperiais, numa batalha que se popularizou como a Tomada de Laguna. Há 3 anos, um teatro ao ar livre com a participação de 300 figurantes reconta o fato histórico. A entrada da barra estava cercada e os farroupilhas atacaram pela retaguarda. Aproveitaram a cheia para navegar no complexo lagunar por canais onde barcos normalmente não passavam. A estratégia surpreendeu as forças imperiais. E os homens liderados por Giuseppe Garibaldi venceram a luta. O reforço da infantaria e de lanceiros negros em terra consolidou o domínio republicano em Laguna. La storia dice, sarà vero o non sarà vero, che prende un cannocchiale e vede sulla spiaggia una o più ragazze molto attraenti. Allora decide di scendere, prende la sua barchetta e se ne va a riva. Coincidenza vuole che entri in una casa per chiedere dove andare in paese e la prima persona che vede in questa casa è la ragazza che proprio ha notato, quella che gli è parsa la più bella, la più carina, la più attraente. La storia dice anche che si piacciono immediatamente. Questo è molto probabile perché il soggiorno di Garibaldi è così breve che se ci fosse stato un lungo fidanzamento la cosa non andava più. E poi non si potevano fidanzare perché Anita era già sposata. E alla fine si consuma la prima notte d'amore sulla stessa barca di Garibaldi. Quello che non si sa è che a quel momento Duarte, il marito di Anita, non c'era ed era già partito in guerra e era già dato in fondo per disperso. Dunque questa ragazza in sostanza non è che lasciava il marito e partiva con Garibaldi, era già sola, ma era ancora sposata. Diversas vezes, a lua de mel em alto mar foi interrompida por lutas com barcos inimigos. Justo num dos lugares mais bonitos do litoral catarinense, Anita viveu o seu batismo de fogo. Aqui, nas praias de Imbituba, Giuseppe e a tripulação do Rio Pardo resistiram ao ataque de 3 barcos imperiais. Em meio a tiros de canhão e carabina, nascia a guerreira Anita Garibaldi. Anita sempre foi uma mulher corajosa. No combate de Imbituba, quando Garibaldi, muito preocupado, avistou-a atirando nos inimigos com um fuzil, ele foi ao seu encontro e pediu: Anita, desça ao porão para proteger-se. E ela, muito corajosamente, respondeu: bom, eu vou descer ao porão, mas para tirar todos os covardes que lá foram esconder-se.
Diante da ameaça de expansão da República Catarinense, o Império intensificou o cerco à Barra de Laguna, extinguindo o comércio. A população descontente passou a questionar o movimento Farroupilha e acabou testemunhando uma das maiores batalhas navais que o Brasil já viu. Garibaldi tinha 6 navios. 5 comandantes foram mortos, um com um tiro de revólver que o Garibaldi disse que estava para passar o braço no peito do comandante. E com isso, a Anita ali demonstrou a sua grande coragem. Ela atravessou umas 12, 15 vezes numa canoa o canal para trazer munição para os barcos. Ela sozinha, com um único remador, ela de peito aberto, corajosa, contrária aos conselhos de Garibaldi, que mandou que ela ficasse já na barra no lado sul, e com a imediata retirada do Canabar, ele mandou queimar os navios. O fato é que Garibaldi, Anita e todas as tropas que estavam aqui se retiram após a derrota na Batalha Naval e empreendem uma longa caminhada em direção ao interior do Rio Grande do Sul, que também foi muito complicada e muito difícil. A República Catarinense durou 3 meses e 19 dias. Derrotados, os farroupilhas precisaram traçar novas estratégias e a região de Lages pareceu ideal. Os moradores daqui continuavam favoráveis ao movimento. No Natal de 1839, Anita e Giuseppe já estavam na vila e vieram à missa na mesma igreja onde há 24 anos os pais dela tinham se casado. Mas os dois não ficaram longe das lutas por muito tempo. Quando eles chegam em Curitibanos, eles são atacados. E aí começam as lutas. Anita Garibaldi, durante a batalha, cuidava da munição e da distribuição de munição, mas foi atacada também. Foi presa e conduzida à presença do general do Império, Melo de Albuquerque. Guardas, me deixem a sós com a prisioneira. Ora, veja só quem temos aqui. Se não é Anita Garibaldi. Espere até Giuseppe chegar e arrancar esse teu sorriso. O teu Giuseppe?
Que o Giuseppe tá morto. Não acredito numa palavra do que dizes. Só acredito vendo. Você não me convence, coronel. Se Giuseppe está mesmo morto, deixe-me procurar o corpo no campo de batalha. Giuseppe? 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 Giuseppe! Onde estás? E ela obtém essa autorização. E ao ir ao campo e perceber que o Garibaldi não estava ali, ela consegue de alguma maneira fugir. Ela chegou em Lages a pé. 8 dias ela levou. A fuga foi ainda mais heróica porque Anita já estava nos primeiros dias de gravidez. Mas o reencontro dela com as tropas trouxe poucos dias de tranquilidade. Os farrapos conquistavam território e não sabiam manter as posições. Acabaram deixando Santa Catarina. Foram para o quartel-general dos Farroupilhas em Porto Alegre. Anita mais uma vez seguiu o companheiro. Era a despedida dela das terras catarinenses. Os republicanos se fixaram em Viamão. Pretendiam tomar o porto de Rio Grande. Garibaldi ajudaria reconstruindo a frota republicana. O casal passou a morar perto da Lagoa dos Patos. Foi onde nasceu o primeiro filho de Anita, Minotti, em 16 de setembro de 1840. 12 dias mais tarde, mãe e filho protagonizaram uma fuga dramática.
Anita, acorde. O pequeno Menotti tem frio e nós não temos nada para vesti-lo. Vou até ver a mão comprar umas roupinhas para ele. Assim que possível, regressarei. A presença de forças legalistas na região e a derrota nos últimos combates fez o líder farroupilha Bento Gonçalves determinar mais um deslocamento. Anita, Giuseppe e Menotti seguiram com a tropa para a região das Serras. Tentavam atingir São Gabriel, capital provisória da República Rio-Grandense. Retirada depois da subida do Rio das Antas, que houve muita morte, 9 dias de chuva ininterrupta. Quase Anita perdeu o filho, o Menotti, o brasileiro. Garibaldi pediu dispensa do exército republicano e partiu com Anita e Menotti para o Uruguai. Junto, levou 900 cabeças de gado.
Começava uma viagem longa, repleta de desafios, a uma terra desconhecida. Montevidéu, capital da República Oriental do Uruguai. Na metade do século XIX, uma metrópole com mais de 40 mil habitantes. Porto estratégico para o mercado sul-americano. Aqui, os Garibaldi encontraram ativistas da Jovem Itália, movimento que sonhava com uma República Italiana unificada. Quando chegaram a Montevidéu, Anita, Giuseppe e Menotti vieram morar nesta casa perto do porto, hoje o Museu Histórico Nacional. Aqui, Anita se dedicou à família e ao lar, enquanto Giuseppe dava aulas de matemática. O casal muito pobre passou dificuldades. Porque nem o Garibaldi tinha rios de dinheiro, nem Montevidéu era uma cidade em boas condições naquela época. Estava enfrentando uma guerra complicada, né? E às vezes a situação era de poucos recursos. O próprio Garibaldi menciona episódios em que, por exemplo, iam visitá-lo na casa dele e não tinha luz, né? Não tinha vela para se acender para as conversas acontecerem, ou mesmo os alimentos eram escassos. Anita e Giuseppe se casaram na igreja São Bernardino, onde a certidão de casamento ainda é conservada. No Uruguai, o casal teve mais 3 filhos, Rosita, Ricciotti e Teresita. A única imagem fiel de Anita foi pintada neste período pelo italiano Gaetano Gallino. Quando Anita e Garibaldi chegaram ao Uruguai, o Uruguai encontrava-se numa situação difícil. Estava ameaçado pelo ditador argentino Juan Manuel Rosas, que se unira a Manuel Oribe, uruguaio, para que transformassem toda a Bacia do Prata numa grande ditadura sob a chefia de Rosas. Garibaldi, conhecido pelas suas lutas aqui no Brasil, foi chamado para defender o Uruguai. Depois de lutar bravamente na Guerra Cisplatina, Giuseppe Garibaldi foi nomeado o comandante supremo das Forças de Defesa do Uruguai. Junto com tropas francesas e inglesas, ele restabeleceu o comércio entre as províncias do Rio da Prata. Em Montevidéu, Anita enfrentava sozinha outra luta. Rosita, com quase 2 anos, não resistiu à difteria e morreu nos braços da mãe. Temendo que Anita caísse em depressão, Garibaldi decidiu reunir a família em San Antônio del Salto, onde ele lutava contra o exército argentino. Anita ajudou trabalhando como enfermeira. Mesmo distante, Giuseppe acompanhava de perto a situação política da Itália. A vontade de retornar à terra natal era constante. Essa maneira que o Garibaldi encontrou de, digamos assim, tirar a pressão da situação política na Itália e da sua condição pessoal, envolveu diretamente a Anita Garibaldi. Foi ela que foi, digamos assim, escalada para seguir na frente e ver como é que estava a situação. Em 1848, a Itália estava dividida em vários reinos. O poder descentralizado nas mãos do Vaticano, França, Império Austro-Húngaro e diferentes províncias que hoje compõem a Itália como conhecemos. Conflitos a favor da unificação emergiam em toda a parte. Anita pisou em solo italiano pela primeira vez em 2 de março de 1848. Ela desembarcou no porto de Gênova e foi recebida com festa por mais de 3.000 pessoas. Durante os dias que esteve na cidade, ela assistiu à ópera aqui no Teatro Carlo Felice e relatou as impressões que teve numa carta a um amigo em Montevidéu. Estimadíssimo Senhor, tenho o prazer de lhe informar sobre minha feliz chegada a Gênova. Tenho sido festejada pelo povo genovês de modo singular. Mais de 3.000 pessoas
vieram debaixo de minha janela gritando: Viva Garibaldi! Viva a família de Garibaldi! Se o senhor soubesse o quanto Garibaldi é amado e desejado em toda a Itália. Há alguns dias estive na ópera e ontem à tarde na comédia. Visitei os principais lugares da cidade e da vizinhança. E amanhã parto no vapor para Nice. Ficarei agradecida, no caso de meu marido ainda não ter partido, de pedir-lhe que o faça e dizer-lhe que os últimos acontecimentos da Itália devem fazer com que acelere sua partida. Anita Garibaldi. A pressão popular fez o Papa Pio IX decretar anistia aos criminosos políticos. Giuseppe Garibaldi não perdeu tempo. Recolheu os restos mortais da filha no cemitério em Montevidéu e seguiu com uma legião italiana ao encontro de Anita. O reencontro com o marido foi em Nice 3 meses depois de partir de Montevidéu. A cidade havia mudado pouco durante os 14 anos do exílio de Giuseppe. Mas o casal teve pouco tempo de convívio nesta região. Ele mais uma vez se envolveu com lutas republicanas e partiu, deixando Anita e os filhos aos cuidados de Rosa Raimondi, matriarca dos Garibaldi. Mas o momento mais fantástico da história deles, para mim, é realmente quando o Garibaldi já está numa situação extremamente precária dentro de Roma, com a perspectiva clara da derrota desenhada, né? Praticamente cercado, ele e todos os romanos, e entra uma pessoa, uma mulher, que consegue, sabe-se como, atravessar todas as barreiras inimigas e fazer o trajeto desde Nice até Roma para reencontrar o marido. E arriva in Roma assediata e riesce a entrare e si presenta al marito, il quale marito dice: compagni, abbiamo un soldato in più. Dunque, Garibaldi aspetta i francesi, li colpisce all'improvviso con una forte scarica di fucileria e artiglieria, esce dalla città, li disorienta completamente, li batte, li distrugge e li obbliga a ritirarsi di 20 chilometri. Questa è una prima applicazione di una tattica assolutamente brasiliana. Non si usava in Europa una cosa di questo genere. Risulta che i francesi spararono su Roma e sulle difese della Repubblica ben 13.000 colpi di cannone. Era inevitabile che la Repubblica Romana dovesse cedere di fronte all'attacco concentrico di delle due armate più potenti dell'Europa continentale. Após a queda da República Romana, a tropa garibaldina, com cerca de 4.000 homens, estava cercada por 60.000 soldados de vários exércitos. Garibaldi reuniu o que restava do batalhão aqui na Praça São Pedro e discursou. Soldados, eu saio de Roma! Quem quiser continuar a lutar contra o estrangeiro, venha comigo! Não posso oferecer-vos nem honrarias, nem soldo. Vos ofereço fome, sede, marchas forçadas, batalhas e morte. Quem ama a pátria, me siga! Foi o início da retirada de Roma. Na tentativa de alcançar Veneza, o último reduto de resistência aos invasores estrangeiros, Garibaldi despistou os inimigos, primeiro em direção a Tivoli. E da Tivoli fece un lungo giro intorno alla città, percorrendo mi pare qualcosa come 100 km in 36 ore, che per allora era moltissimo. Andò tutto quanto abbastanza bene, anche se la sua colonna da 4.000 si era ridotta sempre di più ed era scesa fino a più o meno 2.000.
e quando arrivò vicino a San Marino ormai però era braccato dagli austriaci da tutte le parti. San Marino, a mais antiga república do mundo, fica no alto do Monte Titano, rodeada por terras italianas. Tradicional refúgio desde a Idade Média, era uma saída segura para os garibaldinos. Aqui está guardado o vestido que Anita, grávida de 5 meses, usou durante a fuga de Roma. A fuga do cerco de Roma durou 29 dias, constantemente cavalgando, lutando e dormindo ao relento. Anita começou a ter febre e, ao chegar aqui em San Marino, um comerciante local ofereceu abrigo aos combatentes nesta casa. O Garibaldi deixa claro que a primeira intenção dele era que Anita ficasse em San Marino, onde a maior parte da tropa ficou, e a Anita não aceitou ficar ali de maneira nenhuma e quis ir com ele. Isso ela estando grávida, de 6 meses já. E eles prosseguem, ainda sendo perseguidos pelos austríacos, ainda numa situação muito precária, caminhando, primeiro de barco, depois caminhando por regiões pantanosas, e até que ela realmente já está nas últimas. E eles chegam na Fattoria Guccioli, onde ela acaba morrendo. Giuseppe, onde estamos? Essa é a Fattoria Guccioli. Pertence a companheiros da Jovem Itália. Aqui estaremos seguros, até você se recuperar um pouco, meu amor. E os austríacos? Não se preocupe, Anita. Aqui estamos, entre amigos. Giuseppe, não me sinto bem. Calma, são só mais uns degraus. Tenho sede. Calma, meu amor, calma. Estamos quase chegando. Giuseppe. Fica bem. Doutor, salve essa mulher. Não sabe quantas coisas nós já passamos juntos. Precisamos de ajuda. Onde estão os farroupilhas? Anita, esses tempos tão distantes. Agora estamos na Itália. Tá ardendo em febre. Tá delirando. Tenho sede. Anita! Não me abandona. Pelo amor de Deus. Pelo amor do nosso filho, tu carrega no ventre. Giuseppe. Meus filhos. Vamos, vamos. Não há tempo. Na costa leste da Itália, um encontro anual celebra a memória de 2 heróis nacionais. Anita e Giuseppe Garibaldi passaram por Cesenatico em 2 de agosto de 1849, 2 dias antes dela morrer em Mandrioli. Aquelas horas dramáticas agora são lembradas com alegria às margens do Adriático. Flores enfeitam o memorial com os nomes de quem dedicou a vida à unificação italiana. O histórico canal de Cesenatico, projetado por Leonardo da Vinci no século XV, parece voltar ao passado. Veleiros representam a Legião Garibaldina em fuga. Em pleno verão europeu, o desfile atrai olhares. Muitos não dispensam o uniforme garibaldino. Verde, vermelho e branco também são as cores da Itália. A 1 quilômetro da praia, as embarcações param em círculo. Autoridades jogam uma coroa de flores ao mar. Homenagem para Anita, símbolo de amor e de liberdade.
Quindi io direi che in un certo senso senza l'andata di Garibaldi in Brasile sarebbe stata tutta diversa anche la storia europea e gran parte della storia mondiale dopo, perché lui ha permesso di mettere insieme un'Italia unita e lui ha permesso la nascita di una nazione che poi ha pesato in modo decisivo sul crollo dell'impero turco e quindi su tutto l'assetto balcanico nuovo, così come in fondo lo conosciamo oggi, che ha pesato in modo decisivo sulla fine della Prima Guerra Mondiale, perché i tedeschi si sono arresi nel novembre del 18 perché gli italiani avevano battuto gli austriaci e stavano minacciando di attaccare la Germania da sud. E questo si poteva fare solo con uno Stato unitario, certamente non con una confederazione di Stati come poteva essere prima, e non parliamo poi di tutto quello che è successo dopo. Per cui sicuramente se Garibaldi non fosse andato in Brasile, e direi anche se Garibaldi non avesse incontrato Anita quel famoso giorno in cui le disse «Fanciulla, tu devi essere mia», credo proprio che poi tutto il resto sarebbe stato, non lo so come, ma sicuramente tutto quanto diverso, completamente diverso. È uno di quei casi in cui la storia del mondo arriva a un bivio e cambia completamente a seconda di quello che succede in quel momento lì. Una figura che per la sua immediatezza, per la sua prorompente vitalità ha colpito enormemente l'immaginario collettivo del nostro paese. Fora da época, ela era corajosa, democrata, foi de uma fidelidade absoluta ao Garibaldi. Malgrado i doveri di madre, malgrado l'impellente nascita, Anita seppe rimanere sempre e prima di tutto un soldato. Ela demonstra ao longo da vida dela, em vários momentos, uma habilidade política que não nasceu da noite para o dia, né? E é muito provável que essa habilidade tivesse também como estímulo uma crença na fé republicana. Anita Garibaldi, ao lado de Garibaldi, foi a epopeia do século XIX. Exemplo de companheira, de amante, de esposa, de mãe. Anita notabilizou-se pela sua coragem, por ser uma mulher vibrante e, acima de tudo, por ser uma grande guerreira e a nossa heroína brasileira. Depois da morte em Mandrioli, o corpo de Anita teve 7 sepultamentos. O último aqui em Roma, na colina do Gianicolo, em 1931. Entre os italianos, a memória de Anita é muito forte, embora ela não tenha o mesmo reconhecimento na terra natal. Este é o monumento mais importante dedicado a uma mulher na Itália. Ironicamente, retrata uma brasileira. Cavalo empinado, recém-nascido no colo, revólver na mão. Síntese de uma vida de determinação, sofrimento, guerra e glória, movida por uma enorme paixão. Ai, gente, eu amo de paixão a trilha desse material. Célio Balona, parabéns, beijão pra você. Você estava inspiradíssimo quando fez esse material. Casou assim perfeitamente com as imagens do Mário Rebelo, com a direção do Luiz Menegas, com a edição do Marco Azevedo. Eu acho assim que é um respiro, né? Bom, sou apaixonada. O que dá pra fazer, né? É um material que eu tenho realmente muito orgulho de ter contribuído.
Até o próximo vídeo. Beijo super!